Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso Pocket sobre recursos, Teoria Geral dos Recursos e depois, no segundo momento, recursos em espécie. Começamos a falar do tema no último encontro, foi o primeiro encontro, na verdade, hoje é uma segunda parte, né? Então, primeiramente, dou bom dia e parabenizo quem está em casa, quem está no escritório, quem está na biblioteca aí buscando conhecimento, buscando se aprimorar, seja para a advocacia, seja para outros operadores do direito que queiram se atualizar. O nosso curso tem duas propostas principais. A primeira é de trazer uma informação de acordo com a doutrina majoritária e também de atualizá-los tanto na reforma legislativa como nas posições jurisprudenciais mais recentes. Na última aula a gente tratou das noções gerais de recursos, falamos do conceito de recurso à luz do que trouxe o Barbosa Moreira para o sistema brasileiro, e é a doutrina que eu indico para todos, né? Também falamos dos princípios aplicáveis aos recursos e a correlação que esses princípios têm com a prática do dia a dia de quem lida com o direito e quem lida com o recurso e com o processo civil. Hoje, a gente vai tratar de alguns temas importantes. O que eu separei para vocês hoje? A gente vai tratar, primeiro, da definição das decisões recorríveis que a gente encontra no CPC, a variação e a importância que essas definições trazem para a vida prática. No segundo momento, vou falar com vocês sobre algumas regras especiais que a gente encontra no sistema processual sobre recursos, fora aquelas que a gente falou na última aula, do artigo 496, alguns recursos que têm algumas regras específicas. Depois, passamos rapidamente pela classificação dos recursos, principalmente quanto ao modo de interposição destes recursos, e entramos no tema principal do dia, que é o de requisitos de admissibilidade dos recursos. Então, hoje, a gente se propõe a fazer isso. A nossa ideia é tratar de toda a teoria geral dos recursos em 3 encontros. Tivemos o primeiro, hoje teremos o segundo encontro. E, no segundo momento, trataremos do recurso em espécie, inclusive fazendo algum cotejo, alguma correlação com um projeto de lei que tramita sobre a reforma do novo CPC. Quanto à parte geral, fiquem tranquilos. Muito pouca coisa será alterada na parte geral dos recursos, né? E o que for, a gente vai tratar aqui, a gente vai mencionar para vocês. Então, realmente é válido e atualizado o nosso curso. Bom, vamos começar hoje a partir de uma leitura do próprio artigo, acompanhem comigo aqui, o artigo 162 do CPC. Ele define os atos dos juízes e entre esses atos, a definição de cada um deles que é passível de recurso. Vamos lá, artigo 162 do CPC. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Artigo 1º, sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas no artigo 267 e 269. Segundo, parágrafo 2º, decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º se dedicam aos despachos e aos atos meramente ordinatórios, né? Primeiramente, quanto aos despachos e os atos meramente ordinatórios, a gente não precisa fazer maior incursão, uma vez que despachos e atos meramente ordinatórios são atos irrecorríveis. E como o nosso tema é teoria geral dos recursos, não teria sentido tratar deles. Bom, professor, tudo bem, despacho é ato irrecorrível. Realmente, despacho é ato irrecorrível. Agora, há situações em que o despacho e é recorrível por escolha legislativa. O artigo 504 do CPC diz: os despachos são irrecorríveis, né? A previsão é essa. Antes, a denominação era despacho de mero expediente. Numa recente reforma do processo civil, né, a partir dos anos 2005, 2006, 2007, 2008, várias alterações foram feitas. Uma delas, entre elas, o parágrafo 1º, o artigo 62 foi alterado, o artigo 504 também. A expressão despacho de mero expediente não existe mais no sistema. Hoje, a expressão despacho já define, né? Despacho é todos os demais atos, é por exclusão. Aí tem a situação prática, né? Você que é advogado e está em casa aí, se depara com a seguinte situação. O juiz define, durante a relação processual, o juiz decide algo e define aquilo como despacho. Ele diz assim, passo a despachar. Ele denomina aquele ato como despacho. E aquele ato, comumente, é tratado como despacho. Portanto, seria um ato irrecorrível. Ok? A grande questão é, quando você está diante de um ato chamado despacho,
e considerando que o artigo 504 o chama de ato irrecorrível, no entanto, você, operador do direito, percebe que aquele ato tem carga decisória, a questão é, quando um despacho assim chamado pelo juiz, assim denominado dentro do processo, quando esse ato, apesar de ter chamado de despacho, apesar de ter ali nuances de despacho, se entre aqueles pontos ali resolvidos, eu tenho um ponto com carga decisória. O que fazer? Bom, em recente decisão do STJ, a ministra Nancy, inclusive eu vou colocar isso para vocês aí no material, ela decidiu que não importa, isso já era comum na jurisprudência e na doutrina, aliás, na doutrina principalmente, e a discussão jurisprudencial, mas ela trouxe isso num julgamento muito elucidativo e dizendo o seguinte, não importa o nome iuris utilizado pela decisão. Se eu utilizei a expressão despacho, né, ao decidir, não interessa. Basta que aquele ato do juiz tenha carga decisória. Se o ato tiver carga decisória e se o ato resolver uma questão incidente dentro do mesmo processo, o ato será, sim, decisão e não despacho. Logo, caberá, em tese, agravo. Né? Aí a forma do agravo a gente vai ver depois. Então percebam isso. Eu estou falando de um julgamento de junho de 2012. Maio ou junho, não me lembro agora, mas junho de 2013. Então, é algo recente. Em junho de 2013, o STJ definiu esse aspecto, né? Eu acho que embasa, muitas vezes, algo que é chamado de despacho, na verdade, não é decisão interlocutória. Mas esse não é a principal divergência que a gente vai encontrar aqui nessa definição. Parece simples, né? O que é sentença? Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas no artigo 267 ou 269 desta lei. Gente, o artigo 267 trata dos casos de extinção do processo sem resolução do mérito e o 269 dos casos de extinção do processo com resolução do mérito. Bom, nesse contexto, você poderia dizer